E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Estou aqui no gráfico de Euro-USD, olhando o que ele pode fazer, o que ele deve fazer. E eu estava aqui respondendo algumas perguntas de alunos. Hoje eu praticamente não almocei, fui parar agora responder alunos. Eu duvido que alguém tenha um suporte de responder tão rápido e a prontidão aos alunos como eu, mas né, tem quem vá falar mal. E vendo os alunos, eu fiz uma entrada dupla aqui, já com duas taxas, porque a região aqui é excelente para que haja essa correção, já que ele já está mostrando um poder de fraqueza nessa região. Muitos alunos eles entram com aquele pensamento de trader iniciante. Por quê? Porque assistiram 200 mil vídeos no YouTube, porque assistiram não sei quem, porque não sei quem falou o que fulano de tal aquilo, um monte de asneira, um monte de bobeira por aí, que eles trazem para a vida como lei. E sabe o que acontece com esse trader iniciante? Ele nunca vai atingir a consistência. Sabe por quê? Porque existem alguns fatores para o trader que é iniciante conquistar uma consistência. E isso não vem de achismo, isso vem de certezas, de técnica, de exaustão de exercício. Olha só o que eu fiz, a entrada que eu fiz. Se você olhar bem o gráfico, o que você está olhando aqui? Ó? Você vê um fundo aqui, essa demanda, você vê um fundo de oferta, e já você vê o gráfico perdendo força nessa região. Ele já vem perdendo força nessa região. Ele já vem fazendo acúmulos nessa região. Você viu que eu nem olhei próximo o candle para ver qual era o candle ou como o candle se comportou. Por quê? Porque vocês têm que entender uma coisa, você que é trader iniciante, você tem que entender uma coisa. Existe uma hierarquia no movimento da análise gráfica. Entenda isso. Existe uma hierarquia. O gráfico comanda. Depois vem as regiões. Depois tendência. Depois candle. E depois volume. Aí muitos traders iniciantes mandam perguntas para mim assim, falando assim, Cadu, por que você entrou aqui nessa correção? Estou dando um exemplo, né? Se o volume está aumentando, o volume de queda está aumentando, se o candle é de força, e por que você entrou numa correção? Se o volume está aumentando e o candle é de força, não vai romper? Não! Não é porque o candle é de força numa região que ele vai romper. Não é que o candle seja de fraqueza em uma região, significa que ele vai corrigir. Não. O que manda é a estrutura do gráfico dentro de uma movimentação onde se faz um ciclo e se faz uma fase de movimento dentro daquilo que chamamos de ativo, no caso Euro-USD. Existe uma hierarquia e contra a hierarquia nós não podemos ir contra. Então quando eu aproximo o gráfico dessa forma aqui, ó, eu vejo o que? Uma hierarquia de movimentação gráfica, onde eu vejo o gráfico vindo buscar aqui uma região. Olha que interessante. Eu vejo aqui os 50% desse movimento. E pronto, ó, pronto. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu sei aonde ele corrigiu, aonde ele rompeu, eu sei onde ele pode corrigir e onde ele pode romper. Porque eu olhei o gráfico, mapeei o gráfico e agora sim, eu sei o que o gráfico pode fazer. E é isso que muitos não entendem isso. E aí eles te perguntam, te questionam, mas Cadu, ó, olha aqui, o gráfico, você não fala isso, você não fala aquilo, mas por que ele segurou ali, não tinha que romper? Não é o candle de força? Não, gente, olha só o gráfico. O gráfico é dividido em canais, ele se movimenta em canais. Eu já falei 1000 vezes para vocês aqui, para você que é aluno do YouTube. Você só vai adquirir consistência ou vai conseguir entender esse mercado quando você entender a movimentação do gráfico, como ele se comporta
Vamos lá para um outro ativo? Vou te mostrar. Vamos fazer mais uma entrada. Olha como esse gráfico está se comportando. Olha isso. Você viu o movimento dele? Ele veio, uma tendência de baixa, rompeu, fez um pivô, subiu, chegou aqui, ó, perdeu força de novo, está trabalhando em cima com outro canal aqui em cima. Já fiz toda uma movimentação. Muita fraqueza nessa região, não sabe se fica, não sabe se vai, dá uma olhada como é que ele tá. Horrível, né? Horrível. A movimentação dele aqui é horrível. Então eu tenho essa região aqui e tenho essa região aqui de baixo, que eu posso tomar alguma atitude. Mas eu já sei em que região que ele está. Nessa região aqui, se ele tivesse feito o que ele fez no gráfico passado, com uma vela de força ali na região, mostrando volume, eu teria entrado vendido. Aí você fala assim, mas como assim? Como assim? Por que não independe? Põe um negócio na sua cabeça. Independe da vela, do volume, o que manda é a movimentação do gráfico, é o que ele faz como um todo, nas regiões, nos ciclos, nas fases que ele coordena durante aquilo que o ativo nos mostra. Então, o gráfico aqui, ele está pedindo para ser vendido? Tá pedindo para ser vendido. Então, se ele chegar no máximo ali daquela região, eu posso vender. 1, 2, 3 e vou vender aqui. Já vendi aqui. Mas por quê? Porque ele está no momento de venda. Está no momento de venda. Ele está no momento de venda, gente. Tem hora que eu não sei se dá vontade de abrir a cabeça de vocês. Aí tem um que vai falar assim, Cadu, mas esse candle aqui deixou um baita de um pavio jogando o preço para cima. Ele não ia até a máxima desse pavio aqui? Não, porque ele está em uma região de venda. Uma região de venda, tá? E às vezes eu me irrito em que sentido? Porque eu explico, e tem gente que parece que não entende. Quando eu falo que o gráfico possui uma hierarquia, que você tem que olhar o gráfico, as suas estruturas, o seu movimento, as suas fases, os seus ciclos, depois eu vou para a região. E depois que eu sanar o que ele está fazendo, aí eu vou para a tendência. Depois que eu ver a tendência, aí eu vou para candle, volume, aí que eu vou procurar entender o que está acontecendo no momento da entrada, daquele gatilho de entrada. Então você que é trader iniciante, aprenda um negócio. Vou até escrever em vermelho, trader iniciante. Você quer realmente aprender isso e ser consistente? Vá estudar. Não tem outra alternativa. Vá estudar se você é trader iniciante. Se você é um trader aí já, como que fala? Nem sei como fala. O cara que está ganhando milhões no mercado, você não precisa estudar, na verdade. Agora, se você é iniciante, o que é um trader iniciante? Aquele cara que nunca conseguiu consistência, para mim é iniciante. Seja 2, 3 anos de mercado, 4, 5, se ele não sabe o que faz, ele está iniciando. É igual, por exemplo, eu quero voar de paraglider. Eu vou ali na loja, compro um paraglider, vou no ponto mais alto aqui de Santa Catarina, subo lá na pedra e dou um salto com ele. É assim que funciona? O que vai acontecer comigo? Eu vou morrer. Morrer. O trader iniciante que acha que ele vai colocar um capital na corretora e vai sair apertando o botão e vai ganhar dinheiro, ele vai se quebrar todo. Porque existe fatores para se tornar consistente. Nós vamos falar sobre isso. E eu vou tocar na ferida do porquê que você não é consistente. Eu estou fazendo uma sessãozinha da tarde aqui, já alcancei aqui meus $100 que eu busco. Vou encerrar por aqui as minhas análises que eu fiz agora. E vou agora explicar para você por que você não é consistente. E antes disso, só lembrando que os nossos alunos não ficam só em opções binárias, não. Tá vendo? Tirando onda aqui no mini índice. Eu tenho vários alunos que operam mini índice.
Ah, Cadu, mas é a mesma coisa? Gente, gráfico é tudo igual. Quando você se domina e você domina o gráfico, pronto. Você domina qualquer gráfico. Ah, professor, então quer dizer que dominar um cachorro e dominar um gato e um cavalo é a mesma coisa? O princípio é o mesmo, chamado domínio, porém, cada um tem sua personalidade. É a mesma coisa no mercado. O mini índice não é igual ao Forex, que não é igual às criptomoedas. Porém, o princípio para se dominar o gráfico, os princípios são os mesmos e cada ativo tem sua personalidade. É simples assim. Aí você tem que estudar cada qual a sua personalidade e observar a movimentação do gráfico e entender o que ele faz. Ó, bom dia, mestre. Meu segundo dia operando para valer e só win, sem marcações, pois a corretora não dá opção, somente na visão Hunter. Você entendeu isso? E pelo que eu vi aqui, está operando pelo celular ainda, ó. Só na visão Hunter e um sorrisão. Por quê? Porque ele está aprendendo. Ele está aprendendo. Ele está saindo daquela mesmice de aprender um monte de asneira e achar que é análise gráfica, e ele está entendendo realmente o que é análise gráfica. Ele está entendendo realmente como se comportar no mercado e como fazer suas entradas. É isso que é o mais importante. Quem busca conhecimento alcança o que deseja. Olha esse amigão aqui, ó. Nosso aluno. Bom dia, Cadu. Depois que comecei a ter paciência, olha que interessante. Depois que comecei a ter paciência nas operações e esperar as regiões, olha o resultado. Aí ele me manda, ó. Ó, só um loss aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 com 2 loss. Você entendeu o que ele escreveu aqui, ó? Paciência nas operações e esperar as regiões. Então eu vou falar aqui para você, agora vamos para o gráfico, sem mais delongas. Não adianta eu ficar apertando o botão aqui, fazendo 200 entradas. Se eu ganhar ou perder dinheiro aqui, para você tanto fez como tanto faz. Agora, se eu te ensinar, se eu te der uma aula, aí a sua vida pode mudar. E o meu propósito aqui do YouTube é justamente isso, te ajudar. Então, por que o trader iniciante, ele tenta e não consegue a tão sonhada consistência? O trader iniciante / consistência. O que ele precisa para ter consistência? O que ele precisa para ter consistência? Primeiro, ele precisa conhecer as técnicas. Você pode chamar também de estratégia. Você chama do que você quiser, mas eu chamo de técnica. Ele tem que conhecer as técnicas do mercado. Que técnicas são essas? Saber que o mercado possui hierarquia. 2. Mercado possui hierarquia. O que é isso? Hierarquia. Gráfico. De novo, estou falando, hein? Regiões, tendências, candles and volume. Existe uma hierarquia a ser seguida na hora que você olha o gráfico. E 3, existe a causa do movimento. Causa do movimento. E não apenas preço. O que acontece com um trader que é iniciante e não consegue ser consistente? Vamos elencar aqui, depois a gente pode ir para mais algumas. Primeiro, ele não conhece as técnicas, ou seja, as chamadas estratégias, como você fala. O que é conhecer a técnica? Conhecer as teorias, conhecer o que está por trás dos gráficos, o porquê das coisas. Então, se você, por exemplo, entra no gráfico em um momento de correção, é porque a técnica ou estratégia, como assim você queira chamar, te deu um sinal verde para você fazer isso. Por quê?
Porque quando você faz a leitura, você está entendendo quais são as teorias que estão ali por trás, o porquê daquelas movimentações, o porquê o preço vai ser comprado ou vendido, o porquê se aperta o botão. Entendendo isso, você vai conseguir compreender que o mercado possui hierarquias. Então, meu amigo ou minha amiga, não é porque a vela fez uma vela de força naquela região que ela vai chegar rompendo tudo. Não é porque a vela fez uma vela de fraqueza naquela região que ela vai sair corrigindo tudo. Não. A vela e volume é a última coisa que eu vejo, quiçá quando eu vejo. Em análise gráfica, nós olhamos gráficos, regiões e tendência. Candle e volume é apenas um momento que eu vou apertar o meu botão. Quando eu vou olhar o candle e vou olhar o volume na região, eu já sei o que eu vou fazer. Eu já sei se eu tenho que comprar e eu já sei se eu tenho que vender. Eu só vou esperar o candle se encaixar naquilo que eu preciso para comprar ou para vender para eu apertar o botão. Ou seja, são aqueles padrões que você pode baixar aí no e-book que eu tenho lá no meu canal do Telegram, que está aí no link da descrição ou aí no cabeçalho do canal do YouTube, lá no canto direito, pode ver lá que tem o canal do Telegram também, ou aí na descrição. Você entra lá, baixa de forma gratuita os 16 padrões de candle de correção ou reversão, como você queira. E este momento vai ser o momento de eu apertar o botão, mas para eu apertar o botão, eu já sei se eu vou entrar comprado ou vendido. Eu só vou esperar o que então? Os candles formarem aqueles padrões que eu necessito. Porque existe um comando gráfico, existe uma questão hierárquica que comanda a movimentação do gráfico. Gente, isso é em todo o mercado. Possui uma causa do movimento. Possui uma causa do movimento, não é apenas preço. Sabe o que o trader iniciante faz? Ele só olha preço e só olha candle. E alguns agora querem olhar volume porque vem o canal do Cadu aqui e acha que volume se vê de qualquer forma. Então, se você é iniciante e não tem consistência, saiba que quando você começa a estudar, você tem algo a seguir. Então você vai entender primeiro algumas técnicas, você vai entender a respeito dos mercados, você vai entender a respeito da causa dos movimentos. Aí você vai ter que se aprofundar então sobre os gráficos, sobre regiões dos gráficos, sobre tendências, sobre como a tendência funciona. Você vai ter que se aprofundar em candles e movimentações de candles, vai saber muito sobre volume, sobre as teorias que estão por trás do volume. Aí sim, fazendo tudo isso, você pode se tornar um trader iniciante que começa a adquirir consistência. Mas enquanto você não tiver esse entendimento que você tem que conhecer e buscar sabedoria e conhecimento técnico, você não chega a lugar algum. Não é verdade? Não é assim? Uma vez eu fui levar um objeto para soldar, estava escrito assim, soldamos, soldamos para no lugar. Cheguei lá, eu precisava fazer uma solda prata. E eu sei fazer solda prata. Você pode não acreditar, mas eu sei. Só que no local que eu estava, eu não tinha ferramenta para isso, não tinha o material necessário. Fui no lugar, cheguei lá e falei, escuta, você pode soldar aí para mim? Posso. Aí ele foi lá e começou a pegar uma vareta de Foscopper e pegou um gás de calheiro para fazer a solda. Eu falei, peraí, o que você vai fazer? Não, eu vou fazer a solda prata para você. Eu falei, meu amigo, você quer enganar quem? Ele vai até colar ali na minha frente. A hora que eu virar, isso aí vai esfarelar. Uma solda prata, você tem a liga dos metais corretos para se utilizar. Para se fazer a solda prata, você tem a liga dos metais, além disso, os gases necessários para que faça a liga desses metais. Você tem que ter a ferramenta adequada para isso. Então você tem que ter técnica e conhecimento para fazer uma solda dessa. Não é de qualquer forma que você vai fazer uma solda dessa. E o que eu quero trazer aqui para a profissão trader em opções binárias ou qualquer mercado?
que você tem que ter conhecimento técnico para aprender e fazer da forma correta. Senão você vai sempre ser um trader iniciante e não vai conseguir consistência. Então, saiba como conseguir consistência. Saiba que você tem que conhecer as técnicas. Saiba que você tem que conhecer os movimentos das causas de tudo que acontece no gráfico. Você tem que saber todos os setores de hierarquia do gráfico. Você tem que conhecer como um todo gráficos, regiões, tendências, candles, volumes, entender o que manda ou desmanda no movimento do gráfico. E além disso, como disse aqui nosso amigo, né? Nosso amigo escreveu aqui, ó. Comecei a ter muita paciência para esperar. Posso colocar o quarto item aí do fator. Ter muita paciência para aguardar o momento certo. Tem gente que não tem paciência para esperar a comida chegar ao ponto, né? Tem gente que não tem paciência para esquentar uma comida, comer ela fria. Tem gente que não tem paciência para tanta coisa, quanto mais apertar um botão. Então, enquanto você não desenvolver isso, enquanto você não dominar dominar a si próprio, você não domina o gráfico. Ah, mas o que tem isso a ver com aqueles fatores? Simples. Para você dominar o gráfico, para você entender as técnicas, você tem que dominar a si próprio. Para você entender as causas do movimento, você tem que dominar a si próprio. Para você entender hierarquicamente como o gráfico funciona, você tem que dominar a si próprio. A primeira coisa que você tem que fazer é estudar. E depois estudar a si mesmo para conseguir compreender como dominar o gráfico. Uma vez em sala de aula, para quem não sabe, eu dei aula durante 15 anos. Eu perguntei para uma sala de aula quantos gostavam de ler. De 10 alunos, 10 alunos naquela sala de aula, apenas 3 disseram que gostavam de ler. Ou seja, quando eu digo isso, em questão de 10 alunos, 3 gostaram de ler, é uma porcentagem de 30% que gosta de estudar, por exemplo. E isso tem a ver com trade, tem a ver com trading, tem a ver com ser trader. Se você acha que você vai ser trader, que você vai dominar a si próprio, que você vai dominar o gráfico, sem nunca ter estudado, sem nunca ter sentado o bumbum na cadeira e realmente aprender como que funciona isso aqui, você pode desistir desse mercado. Porque se você não gosta de estudar, você está no lugar errado. E não é da noite para o dia que as coisas acontecem. Algumas pessoas com mais facilidade, outras com menos facilidade, mas é um processo de aprendizagem. Só assim você vai ter consistência. Só assim você vai se tornar um trader iniciante com consistência. Conseguiu compreender? Eu espero que essa aula não tenha se estendido demais. Espero que você entenda realmente o que eu quero dizer. Estou falando tudo isso do fundo do meu coração. Se você tem interesse de fazer um treinamento, Treinamento Hunter está aí com um super desconto. Tem alguma dúvida? Entre em contato pelo @CaduRinaldi, pelo meu Instagram. Os links estão aí na descrição do vídeo ou aí no banner. Quer saber mais sobre como funciona? Mande suas perguntas. Se você quer um e-book sobre os padrões, 16 padrões de correção ou reversão do gráfico de presente dos candles, está aí no link da descrição ou no banner. E outra coisa, não saia aqui do vídeo sem deixar o seu like. Se você é novo aqui, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe por gentileza aquele comentário. Eu tenho certeza que um ano se inicia e se você renovar sua mente e procurar ter a consistência, porque quem procura acha, você vai conseguir, mas cabe a você querer conquistar, tá bom? Então, um forte abraço, até a próxima aula, até o próximo trade. Fui!